juntos. E o emocional é que nós temos que pôr, ela sempre existirá, uma emoção no ato da aprendizagem. Pode ser agressivo, pode ser prazeroso, não é? Pode ser gostoso ou não. E o social, gente, é porque nós estamos vendo um mundo que cada vez mais está exigindo das pessoas que elas tenham capacidade de interagir em equipes diferentes, interdisciplinares, que sejam capazes de abordar problemas novos, porque os problemas que estão aí vão mudar. Olha o que nós estamos assistindo agora com a pandemia. Quanta coisa nova para a qual nós temos que nos adaptar. Então, o que está se pedindo da escola básica, desde o nosso pequenininho lá, da educação infantil, é que a gente faça com que essa criança, que vai virar um jovem, que ela tenha cada vez mais autonomia de pensamento, porque a base mostra para nós que a memória não é inteligência. A inteligência é essa capacidade que a gente tem de olhar para uma situação problemática, de buscar a luz na ciência, na filosofia, na arte, para enfrentar problemas, compartilhar soluções, ser resiliente em relação às posições que nós temos, enfrentar o que vem de novo, ter capacidade de pensamento criativo. Olha, tudo isso que eu estou falando para vocês está na base. E tudo isso que eu estou falando para vocês, nós estamos vivendo agora. Só que não da maneira lenta que eu achei que nós poderíamos construir, reconstruir a nossa escola de novo. Não, ela foi na marra. Quando eu digo nunca mais nós seremos os mesmos, é que, além de tudo, nós tivemos que nos apropriar, além desses conceitos, dessas metodologias diferenciadas, de uma nova maneira de ensinar a matemática, de não treinar o aluno para responder resposta certa para problemas conhecidos, mas de ambientá-lo para enfrentar o novo, para construir argumentos. Eu achei que nós teríamos, gente, em 2019, nós aprontamos um texto básico das nossas propostas pedagógicas. Achei que em 2020 nós começaríamos um ano apoiando os nossos professores para essas novas maneiras de ensinar e de aprender, porque nenhum de nós, nos nossos cursos de graduação, aprendemos isso. Não tem nenhuma universidade que mudou o seu curso de pedagogia ou as suas ofertas de educação continuada para atender a essas demandas. E vejam, gente, são demandas que foram arrumadas na nossa base. Pode ter críticas sobre a base, não tem problema nenhum. Só que ela é um texto maravilhoso, porque ela nos permite fazer uma série de inflexões sobre a nossa proposta curricular. Então, veja, em 2019, nós passamos o ano inteiro trabalhando, municípios, estados, Undime, Conselho Nacional, gente que era contra, gente que era a favor, para termos uma referência para a nossa proposta curricular, e nós passamos 2019 adaptando. Então, 2020 era esse ano que nós íamos pôr a mão na massa e íamos pedir socorro para apoiar os nossos professores, porque nós não aprendemos a fazer isso de maneira mais serena. Então, nós tínhamos que compreender melhor o que significava, tínhamos que fazer os nossos acertos da nossa base quando fomos surpreendidos então, por essa pandemia. E essa pandemia, ela trouxe um ingrediente terrível para essa revolução que nós tivemos que fazer de sexta-feira para segunda. Por quê? Porque a nossa comunicação, que era direta, olho no olho, o abraço com os nossos alunos, ela foi impedida. E, de repente, gente, nós tivemos que arranjar 1000 maneiras diferentes de não perdermos o vínculo com os nossos alunos. Então, a gente assiste hoje, algumas iniciativas são patéticas, outras são sensacionais, né? Mas todas elas têm um valor muito grande. Então, o que eu queria dizer para vocês, para todos vocês dirigentes, é que tenham esta perspectiva de valorizar muito o que a escola está fazendo, o que os professores estão fazendo, e com muito bom senso, né? Eu não acredito que a gente volte para a sala de aula regular este ano de 2020, com toda sinceridade,
com essa atrapalhação aí na coordenação geral a favor da saúde e contra a Covid, nós temos aí cidades, por exemplo, como a minha, né? Minha cidade é perto de São Paulo, tem um complexo hospitalar magnífico, nós estamos no centro de uma região metropolitana muito rica, as cidades vizinhas são ricas, mas o complexo hospitalar maior é o de Campinas, o nosso hospital aqui da Unicamp, que é um hospital terciário, de repente, ele virou posto de saúde, nós não temos mais nenhum leito aqui disponível. Então, fecha o comércio, abre de novo. Quer dizer, uma total anomia, falta de regras para a gente poder sobreviver. Então, a minha primeira palavra para vocês nesse momento é: valorizem os nossos gestores, não cansem essas crianças em casa com uma rotina copiada da escola. Lembre-se, a família não é escola, ainda que ela tenha os recursos tecnológicos, ou que você mande a apostila em casa. Então, olha, muita calma nesse momento, para a gente não perder o vínculo. Lembre-se, a vida inteira nós reclamamos quando a família queria invadir a escola para se meter no nosso papel profissional, não é? Agora nós temos que respeitar a família que o pai está desempregado, a família que não tem um espaço legal para o filho estudar, ou passar o dia, ou lazer. Então, minha primeira palavra para todos os senhores, antes de falarmos de currículo e avaliação, é uma palavra de muito bom senso. O mesmo bom senso que eu espero que o nosso secretário, todos os secretários municipais tenham, que consigam fazer uma articulação com o Conselho Municipal, quando vocês estiverem, ou com o estadual, para a gente não perder, em hipótese alguma, perder o nosso ano letivo. Eu gosto muito do ex-reitor da Universidade Federal de vocês, é meu amigo, meu companheiro, professor Mozart, não é? Mas eu discordo dele, do último artigo que ele escreveu na Folha, quando ele disse que todo mundo tinha que passar de ano. Nós não podemos banalizar esta experiência dizendo que todo mundo vai passar de ano de qualquer jeito. Mas já eu vou contar para vocês como é que eu sugiro que a gente faça esses registros da avaliação. Vou passar um pouquinho a palavra para a Marialba, que ela tem um pouco mais esse contexto da legislação que vai ajudar a gente a se organizar melhor. Vamos lá, Marialba? Professora, antes de passar a palavra para a professora Marialba, me desculpe aqui a interrupção. Meu nome é Maxwell, eu faço parte aqui da equipe da Secretaria Executiva da Undime, né? Pois não? Hoje a gente está fazendo a nossa 11ª edição, né, desse projeto aí da Undime Pernambuco, que é a quarentena da educação municipal. O professor Natanael entrou aqui, eu queria passar uma palavra rapidamente para ele dar as boas-vindas para vocês, tá certo? Vocês falar com ele, tá bom? E ele também falar com os demais. Professor Natanael, por gentileza, deixa eu ver aqui, ele está aqui online, mas... Olá, Max, boa tarde. Boa tarde, Natanael. Ótimo. Professora Maria Inês, que satisfação enorme contar com a sua presença, viu? Nos encontramos rapidamente lá em dezembro de 2018, o ano da sua despedida, basicamente, não é? Lá do INEP. E nos encontramos agora recentemente virtual, de maneira virtual, lá no Colegiado da Undime Nacional, na segunda-feira. Muito boa sua colocação. Estou à disposição, viu, secretário? Eu estava dizendo para as meninas aí da Undime que esse é um momento que os gestores têm que ter muito bom senso, valorizar muito o trabalho dos professores e das famílias, que nós vamos passar por isso e temos a chance de sermos melhores do que éramos antes. Acreditamos muito nessa sua fala e sabemos da sua contribuição para que isso, de fato, se concretize, viu, professor Marinês? Queremos agradecer sua disponibilidade, seu despojamento em estar conosco, sempre muito disposta a servir. Isso nos alegra, nos entusiasma muito mais ainda em acreditar realmente que é possível superar esse momento difícil. Queria cumprimentar a toda a Secretaria Executiva da Undime Pernambuco, ao amigo Maxwell, que é o mediador desse encontro, sempre a cada semana, a nossa querida secretária executiva, professora Socorro, a nossa vice,
presidente, professora Elza, também Rosinha, a Adriana, a Esder, todos que fazem a Secretaria Executiva. E a professora Maria Alba Garcia, muito obrigado, querida. Já semana passada, né, por oportunidade também da discussão que tivemos com o doutor Silvio, já fazia N comentários sobre a sua contribuição e o quanto seria proveitoso para nós esse momento. Então, a professora Maria Inês, a professora Maria Alba, nós queremos, assim, em nome da Undime Pernambuco, prestar desde já nossos agradecimentos pela disposição, a disponibilidade de vocês em contribuir conosco. E a todos os amigos e amigas da MES, dos 184 municípios do nosso estado, que participam conosco dessa web a cada semana, nosso fraternal boa tarde e o nosso cumprimento cordial e abraço fraterno a cada um e a cada uma. Vamos em frente com as contribuições dessa tarde. Muito obrigado, professor Marinês. Um abraço. Obrigada a vocês. Abraço. Que bom. Bom, eu quero cumprimentar a todos, inicialmente agradecer esse convite, a Socorro que fez o contato tão gentilmente, muito obrigada, professor Natanael, que exerce essa função tão importante, que é representar todos os municípios de Pernambuco, tenho certeza de que está fazendo um excelente trabalho, e esse é um momento muito delicado. Meu abraço carinhoso à vice-presidente, a Elza, que eu já conheço há algum tempo, e um prazer estar aqui para mais essa conversa, ladeada da professora Marinês Fini, essa que é a nossa referência em educação no Brasil, referência em avaliação no Brasil. Eu acho que o Brasil tem muito que agradecer a ela, e se tem ferramentas que podem medir a educação nacional, essas ferramentas foram construídas por essa importante professora que faz tudo, além de tudo, com amor. É isso que faz o grande diferencial, essa paixão que ela tem pelos alunos e pelos educadores, por todos aqueles que fazem a educação de fato. E como ela estava falando agora há pouco, do tanto que nós temos que preparar esse aluno para as incertezas, e a Base Nacional Comum traz isso, formar esse aluno nessa inteireza, para que ele possa lidar com os desafios que a vida impõe. Eu sei que agora está muito, assim, todo mundo lendo o Harari, né, que escreveu Homo Sapiens, e ele traz muito isso, que de repente a vida muda. E olha com que rapidez que foi, porque se nós olharmos, essa pneumonia surge na China e ela chega para a Organização Mundial da Saúde no dia 31 de dezembro de 2019. No dia 30 de janeiro, ela já é reconhecida como emergência de saúde pública internacional. No dia 11 de março, ela já é uma pandemia e já está aqui no Brasil. Olha como o mundo globalizado, para o bem e para o mal também, nos aproxima. Aquilo que parecia que era tão longe, de repente está aqui dentro, num ano que seria de implementação da BNCC, em que a gente estava ali construindo currículos e pondo para funcionar, de repente muda a rota e a gente tem que se reorganizar. Então, o que fazer diante do novo? Como essas escolas estão se organizando e como elas passarão a se organizar. De repente, nem tempo para planejar nós tivemos, não é verdade? No dia 4 de fevereiro, estou fazendo aqui uma linha do tempo para a gente se contextualizar, no dia 4 de fevereiro, o Ministério da Saúde soltou uma portaria, né, já falando que a importância internacional desse vírus. No dia 17, já se manifestou, aí então, a portaria 343, já se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas por meios digitais, o que ocasionou, de uma certa forma, um estresse na rede. E em 18 de março, o próprio Conselho Nacional já emite alguns aconselhamento de como que a escola deve proceder, e 1º de abril o governo federal, então, emite a medida provisória que dispensa os 200 dias, mas não flexibiliza as 800 horas. Então, em que pese esse cuidado todo que nós temos com as questões de ordem pedagógica, com as questões de trabalhar da forma mais tranquila e na leveza, o gestor, o secretário municipal de educação, o diretor, ele ainda tem um olhar administrativo,
tem uma escola integral que recebe recursos, e aí como eu faço para computar essa jornada? Isso, do ponto de vista da legalidade, para esse secretário, passa a ser uma grande preocupação. Eu sei que nós temos, e agora há pouco eu ouvia um secretário estadual de outro estado dizendo, olha, até o meu para casa eu vou computar, passando pelo conselho, como hora trabalhada. Então, outro dia, a própria professora Marinês, em uma live, falou, nós precisamos olhar isso com muita ponderação e dar valor a isso que o professor está fazendo. Nós sabemos que o artigo 32, ele permite uma aula à distância como complementar, o 36 permite o ensino médio, e o ensino infantil nós não temos aí uma fundamentação legal em cima dessa validade. Porém, o Conselho Nacional deu um parecer e sugere uma certa forma de trabalhar com essas atividades, porque nós sabemos, através de pesquisa, que esses alunos também não podem ficar distante desse saber, não diria até sistematizado, mas que pudesse desenvolvê-lo. Então, há que se fazer um esforço, e aí um olhar mais administrativo que eu trago, para que esse ano letivo não entre no ano civil de 2021, porque as escolas vão ter muitas dificuldades, com prédio para fazer reposição, algumas funcionam em 2, 3 períodos, então como faria essa reposição? Não daria para fazer pós-aulas, enfim, uma série de preocupações. E vale ressaltar que está tendo aí um debate, eu acho que isso também pode ser um tema hoje, da questão da qualidade. Tá? A própria LDB, no seu inciso 9 do artigo 4º, ela fala que há que se preocupar com a qualidade, e a Constituição também diz isso. Então, todas essas questões administrativas perpassa para quem é gestor. Existem pais questionando essa qualidade, então, como lidar com tudo isso? Sem contar que as redes têm buscado forma de se organizarem, e lembrar que educação remota é um instrumento pedagógico não presencial, não significa que é AD, né? Então, tem redes procurando aí se organizar, buscando trabalhar com aplicativos, algumas encaminham videoaulas. Esses aplicativos nem sempre atendem um contingente grande, eu vou falar com muita tranquilidade, porque isso já é público. São Paulo fez um aplicativo muito interessante, colocou a internet gratuita para todos os estudantes, mas está atingindo apenas 50%. Então, a escola está lidando ali, buscando um mecanismo para tentar atender a clientela, mas ela também não atende efetivamente. Como lidar com tudo isso? Eu acho que o nosso debate parte desse pressuposto. Eu passo a palavra agora. Olha, Maria Alba, a palavra está comigo agora? Volta? Tá bom. Veja bem, né, você toca num ponto que eu acho assim, muito importante, que é o apoio que os gestores têm que ter do legislador nessa hora. Né? Você sabe que o Conselho Nacional de Educação fez um parecer para o Ministério da Educação, e o Ministério da Educação devolve, então, esse parecer exatamente não homologando a parte mais significativa, que era a parte de avaliação do trabalho que está sendo feito. Nós estamos na expectativa de que isso seja revisto. Agora, veja bem, você falou uma coisa muito importante, que é a questão das 800 horas. Né? Então, muitos de vocês, gestores, escolas, etc., já andaram aí. Veja, o máximo que nós tivemos esse ano de aulas foram o quê? 40 dias? 35? 45? O máximo, né? E depois elas foram interrompidas. Então, o que eu acho que a gente precisa ter muita volta, a palavra parece cansativa, mas muito, muito, muito bom senso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: nós vamos voltar? Todo mundo vai voltar? Sem essa coisa de vai primeiro, segundo ano, segunda, quarta e sexto, terceiro. Isso é uma loucura. Só quem não fez nunca a gestão de uma escola é capaz de propor segunda, quarta e sexta para o segundo ano, terça e quinta. É impossível isso, tá certo? Bom, então eu acho que a hora que nós tivermos uma volta completa, vamos voltar todos, 30 de outubro, 1º de setembro, seja o que for.
nós temos que pensar o seguinte: quanto tempo nós temos? E quanto tempo real, de verdade. Não é falar que nós vamos dobrar a fase da aula aos sábados, domingo, no contraturno. Quem vai dar aula? Não é assim que as coisas podem acontecer ou devem acontecer. Então, se nós formos voltar, nós temos que avaliar o tempo que vai nos restar, concordo com a Maria Alba, do ano letivo de 2020. E daí, então, reprogramar, olhar para a nossa proposta curricular do terceiro ano, do segundo ano, e ver aquilo que nós vamos fazer presencialmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Avaliar, gente, não podemos mais pensar em fazer uma prova padronizada para os nossos alunos, porque, veja, nós estaríamos dando um tiro no pé. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando o ensino da maneira como a gente fazia antes. Nós não monitoramos a aprendizagem daquele aluno que era mais fraco, do outro que tinha uma dúvida. Nós só entregamos ensino. Aprendizagem, nós não temos nenhum dado sobre isso. Mas antes de falar da avaliar a aprendizagem, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vejam, chamar a atenção de vocês para o que é avaliar, gente. A primeira coisa que a gente faz da avaliação, para ela ser completa, a gente constata. Então, o que foi que eu ensinei? Não tem lá o plano de curso do professor? Então, qual é a minha primeira orientação para vocês? Registrem tudo. Então, a Socorro deu aula para a turma dela, segunda-feira, passou tal exercício. Registra. A Socorro orientou os alunos dela para eles pesquisarem uma plataforma gratuita, não sei de onde. Registra. Tudo o que vocês parem nesse momento, recuperem os registros, que isso é uma parte importantíssima da avaliação. Outra coisa, não sei se vocês já fizeram, mas comecem a perguntar sobre os vínculos. Então, quando o professor passou um exercício para o aluno e mandou, por exemplo, ele olhar os espaços da casa, dividir os mantimentos de um determinado comida, mandar as crianças observarem o tamanho das folhas do jardim, o ciclo de vida de um inseto pequeno, registre. E depois, gente, uma vez por semana, não me vão encher as crianças com isso, hein? E nem as famílias. Uma vez por semana, esse diretor, por não mais do que 20 minutos, conversa com as crianças, orienta os professores, e esse diretor tem uma palavra para as famílias. Pessoal, vamos começar uma outra semana, vamos ter uma série de trabalhos, nós sugerimos que vocês conversem com as crianças, possam ler juntos, favoreça a amizade entre os irmãos, enfim, levantando esses aspectos daquela coisa que eu falei para vocês, que a Base Nacional Comum Curricular trouxe para nós, e que parecia tão distante. As habilidades socioemocionais, gente, ganharam o palco principal da cena educacional. São as relações dentro da família, o vínculo que a gente conseguir manter com a escola, a cooperação que o aluno tem com o irmãozinho, com o vizinho, a divisão do computador, a divisão das tarefas de casa. Gente, olha, é o momento das crianças serem envolvidas na rotina da família. Então, não percam essa oportunidade de ter esse vínculo com a família. E mais do que isso, de tranquilizar as famílias. Diga o seguinte, olha, eles não vão perder o ano, nós vamos repor todas as aprendizagens, porque é isso que nós sabemos fazer bem. Quando tudo isso acabar, nós podemos fazer uma prova diagnóstica, uma prova que seja um momento de aprendizagem. Não se preocupe. Então, num primeiro momento, eu gostaria que vocês tivessem registros. Se a secretária, peça para o diretor, peça para o professor vai gostar disso. Você vai dar segurança para ele. É isso que justifica os nossos salários, gente. É a evidência, é a prova, é o registro. Essa é a primeira etapa da avaliação. A segunda etapa, sabe qual é? É a medida. Muitas vezes a gente confunde a avaliação com a medida. Não. Primeiro é o quê? O que eu vou avaliar? O que foi que eu fiz?
O que foi que eu ensinei? Então, eu vou avaliar. Agora, eu vou fazer uma medida. A escola brasileira adora, a cultura brasileira adora a escala decimal. Tá bom, então vamos falar que vai ser de 0 a 10. Dá nota, professora. Dá nota para o trabalho do professor. Eu não estou falando nada do aluno ainda. Nada. Estou falando daquilo que mantém a escola viva. Tá certo? Registrem tudo. Você mandou um exercício para o aluno fazer? Esse exercício é uma tarefa de aprendizagem, não é de avaliação. Tá certo? Muito bem. Então, vamos medir. Dá uma nota. Não é possível. Não precisa dar 10 para todo mundo, que vai ficar naquela mesma história do artigo que eu falei para vocês, que eu li, e que não tem sentido você passar todo mundo de ano sem saber, como se fosse um decreto. É impossível fazer isso, porque você despreza e você não valoriza o trabalho da escola. Então, atribua valor. Peça para o colega, que é professor, olhar aquilo que o professor A fez, o professor B, provoca uma discussão entre os professores da escola, para eles contarem a experiência, gente, registrem a experiência. Por favor, não percam essa coisa valorosa, isso é uma joia, esse é o ouro da escola, não percam isso, por favor, mas sempre garantindo para as famílias que aquela aprendizagem tradicional, os conteúdos, nós vamos dar conta disso, tá certo? Então, esse é o minha primeira sugestão para vocês. Em primeiro lugar, vamos voltar? Quanto nos resta? E aí, gente, tem que fazer uma coisa absolutamente enxuta. O que nós vamos ter? 40 dias? Vocês não vão querer começar de novo? Olhar lá onde vocês pararam nos 45 dias da escola. Não, nós não fizemos uma proposta curricular, então vamos lá, a professora de matemática vai olhar para os alunos do segundo ano dela e vai dizer, nossa senhora, desse programa aqui, o que é importantíssimo para o meu aluno dominar nesses 40 dias que me restam, para ele poder ir para o terceiro ano, e eu conversar com a professora do terceiro ano, para falar que essas 3 coisas aqui, eu dei conta do meu aluno aprender. Então, vejam, gente, mais uma coisa maravilhosa dessa pandemia. Nós vamos fazer os professores conversarem sobre as suas propostas na verticalidade. Ou seja, como é que nós podemos ajustar a nossa volta de tal forma que o professor do terceiro ano recupera 4 coisas, as 10 que ele tinha não vai dar, então ele vai passar a do segundo ano para o terceiro vai olhar, percebe? Porque a base, ela mostra para nós essa perspectiva longitudinal da construção do conhecimento. Então, nós temos uma chance de sermos muito melhores do que nós éramos. Suponhamos que a gente não volte, não vou voltar, tá bom? Então, nós vamos compensar este ano letivo totalmente à distância, como bem a Maria Alba falou, não é ensino à distância, é remoto. Nós vamos arrumar as evidências de crescimento das nossas crianças e vamos começar um outro ano letivo, aí sim, fazendo uma prova diagnóstica, né, que eu espero poder dar para vocês de graça ainda esse ano, tá certo? E aí nós vamos continuar. Então, vejam, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, em primeiro lugar, vamos ver se nós vamos voltar. Se nós vamos, enquanto a gente não volta, vamos manter os registros. Lembre, o que é avaliar? Eu tenho ouvido tanta bobagem por aí, gente, vocês não podem imaginar, viu? Eu sei que tem várias plataformas gratuitas, né? Gratuitas hoje, amanhã cobrarão, disponíveis para vocês, para os alunos fazerem exercício, etc. A única coisa que eu não gostaria é que vocês cansassem muito as nossas crianças agora na frente do computador. Para elas também é novo. Elas também não tinham esse tipo de exposição. Aquelas que têm, porque muitas não têm. Né? Então, nunca esquecer que nós não podemos transformar a sala de casa numa sala de aula. Não vamos admitir isso. Então, gestor, tranquilize as famílias, ouça a reclamação, escute, ouça. A família pode reclamar, eu não vou ensinar a lição que você deu, muita coisa já foi revista, eu sei, minhas netas estudam numa escola privada de Campinas,
Chegou um momento que o diretor chamou os pais e disse, olha, eu não sei o que fazer, eu vou dar 10 dias de férias, porque eu vou começar tudo outra vez. E começaram. Pararam, trabalharam, estão fazendo um trabalho maravilhoso, tá certo? Então, você vê, mas as minhas netas são altamente privilegiadas, gente, não são as nossas crianças da escola pública. Cada uma delas tem o seu fonezinho de ouvido, o seu quarto, o seu computador, é completamente diferente. O aluno da escola pública, ele parte de outro patamar. Então, seria bom se ele tivesse computador, vamos brigar lá no nosso sindicato, com o nosso secretário, para o nosso futuro prefeito aí, os prefeitos da próxima eleição, para eles dotarem as escolas de tecnologia, os professores de capacitação. Isso é uma luta permanente, só que hoje nós não temos. Hoje nós temos esta criança com esta família e sem as condições. E nós vamos arrebentar. Nós temos que arrebentar, temos que dar um show, gente. Nem que vocês tenham que mandar bilhete para a família, pedir para alguém ler se a mãe for analfabeta. Não podemos perder o vínculo e não vamos perder o ano. Então, lembre-se bem da trilogia mágica da avaliação, certo? Registra, tá certo? Registra. Mede e atribui um valor. Isso foi bom, isso não foi? Na hora de atribuir o valor, é que você vai planejar a retomada. Então, muito bom senso, apoiem os professores e promovam essa perspectiva deles interagirem com os outros. Né? Recentemente, eu propus à diretoria da ABED, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional, e eles acabaram de criar uma diretoria de ensino à distância na educação básica, porque nós não tínhamos isso no Brasil. Então, nós vamos abrir um canal para essas experiências poderem ser validadas, terem uma curadoria. Nós estamos fazendo tudo que a gente pode para apoiar as escolas brasileiras. Bom, nesse momento agora, deixa a Maria Alba falar mais um pouco, senão só eu que falo. Vamos lá, Maria Alba. É sempre ótimo te ouvir, mas eu também vou me remeter aí ao Natanael, né? A professora Marinês está falando que vai ser muito difícil retornar, mas a gente está vendo já aí um planejamento de alguns estados buscando um retorno às aulas. Não sei se Pernambuco está assim, professor Natanael. Aí eu queria só falar um pouquinho e depois também ouvir vocês, né? Primeiro, que essas lives que a Undime oferece, elas são bem importantes, porque isso, de uma certa forma, traz um alento para esse professor, porque ele que está lá na ponta fazendo tudo acontecer. Agora, o que eu observo, que eu acabo de sair de uma rede, é que também foi instalado um caos psicológico nos profissionais da educação. Eles estão muito tensos, temerários, inseguros, então é preciso que cuide dessa saúde psicológica desses profissionais. É preciso que se tenha uma aproximação muito grande com esse professor, os gestores, diretores de escola, secretários de educação municipais. Eu tenho observado alguns secretários que, inclusive, faz lives com as suas equipes para poder sentir quais são as necessidades dele. Agora, algo que também eu acredito que é fundamental é que a escola precisa acalmar essa família. A família tem cobrado da escola esse saber sistematizado, em especial crianças que estão nesse processo de alfabetização, a gente vê as mães muito preocupadas. Então, isso precisa ser olhado com carinho pela escola, precisa ficar claro para essa família que não é o papel dela, esse papel é da escola, e como bem disse a professora Maria Inês Fini, é preciso que a gente retome, né? Não sabe lá quando nós vamos voltar de fato, mas esse gestor também precisa olhar para esse professor. A professora Marinês colocou aí que já está organizando uma plataforma que vai oferecer para a rede pública gratuitamente, como uma ferramenta de avaliação. Já está dando aí a sua enorme contribuição. Agora, do ponto de vista de saúde desses professores, de formação desses professores, o que nós podemos fazer? Eu passo a palavra para os dois. Quem são os dois? Primeiro vamos passar para o Natanael, aí depois a gente pode te ouvir. Tá bom. Bom, professora Maria Alba, realmente, assim, é bom essas dicas aí, essas deixas da professora Maria Inês, que coisa boa, tem coisa boa vindo pela frente, não é?
só sendo uma mente como a da professora Maria Inês, e para trazer tamanha contribuição para a rede pública, né, que é o que mais interessa a todos nós nesse momento. É a contribuição, porque estamos todos vivendo nessa excepcionalidade, sem saber muito bem como agir, isso é um fato. E aí as falas da professora Maria Inês e da professora Maria Alba também, né, trazem um certo conforto do ponto de vista, não, vamos acalmar e ver por onde, né, de maneira muito gradativa, a gente pode fazer. Porque, assim, no primeiro momento, é uma enxurrada de cobranças, né, de todos os lados, e aí o dirigente municipal fica meio atordoado, sem saber muito bem para onde seguir. Mas, assim, de forma muito didática, muito pedagógica, como é prática da professora Maria Inês, né, tamanho seu conhecimento, mas nos passa uma tranquilidade muito grande do ponto de vista do que é prático, né, e do que é necessário para esse momento. Em se tratando da nossa rede de municípios aqui de Pernambuco, a bem da verdade, nós não temos ainda um parâmetro, né, que nos diga, olha, a gente vai voltar na segunda quinzena de julho, né, no início de agosto. Existem especulações em torno dessa possibilidade, mas ainda não é um fato real. Até porque, no caso da pandemia, os casos estão se alastrando e chegando muito fortemente nos municípios do interior agora, né? Nós estamos tendo um impacto muito grande, a área metropolitana, a capital, não é que já estabilizou, mas chegou a um nível onde agora a preocupação não é mais apenas com a área metropolitana, mas é com o interior do estado. E tendo em vista esse cenário, não é possível, né, que a gente agora trace aí um parâmetro de que, não, a gente vai voltar sim na segunda quinzena de julho, ou vamos voltar sim no início de agosto. A gente está em constante contato, assim, e num estreitamento muito grande com a rede estadual, né? Tanto o doutor Fred aqui, que é o vice-presidente do CONSEG, como a própria secretária executiva, a professora Ana Selva, no sentido de que a gente tenha esse estreitamento com a rede estadual, porque nós também temos, do ponto de vista de colaboração, do regime de colaboração, transporte escolar, por exemplo, né? Então, quando uma rede volta, a outra não volta, nós vamos ter aí uma série de situações, porém sabemos que não iremos voltar de maneira uniforme, né? E nem iremos dar as respostas uniformes a cada rede. É por isso que é muito bom estar ouvindo, né, essa expertise toda, esse conhecimento vasto da professora Maria Inês, que nos traz encaminhamentos, não receitas prontas, do que é necessário nesse momento, né? Dessa calmaria, desse bom senso, da paciência na ação, porque no primeiro momento todos ficamos assim, muito afobados, sem saber muito bem como agir. E essa web está sendo muito positiva, e aí quando a professora Socorro dizia da presença da professora Maria Alba, da professora Maria Inês, eu disse, olha, eu tenho acompanhado a professora Maria Inês em outros momentos de web, mas aqui no nosso estado vai fazer uma diferença muito grande pelo vasto, realmente, know-how que ela tem, mas assim, de maneira muito prática, muito didática, né, muito pedagógica, para que nós entendamos o que é que de fato precisa ser feito. Então, assim, professora Maria Inês e professora Maria Alba, nós, enquanto dirigentes municipais, a Undime Pernambuco criou também, é bom que vocês estejam assim, cientes dessa informação, acho que é muito pertinente, um grupo interinstitucional para contribuir com as resoluções que devem estar sendo apresentadas pelo Conselho Estadual de Educação. Muito bem. Então, nós temos aí um grupo que, semanalmente, nosso encontro acontece sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e aí se estende até às 22, Secretaria de Estado, Ministério Público, Academia, UNCME, não é? Então, sindicato, esse grupo todo de pessoas, é um seleto grupo realmente, tem, né, discutido e vai apresentar proposições ao Conselho Estadual, tendo em vista essa pluralidade que é as nossas redes, né? São 184 municípios vivendo, assim, as mais diversas experiências desse momento. Então, é isso. Eu acredito que esse é um dos momentos, né? Esse está sendo, mas aí a gente, como o Maxwell colocou, nós estamos na 11ª edição, estamos muito próximos dos nossos dirigentes, sem a necessidade de uma plataforma de um editor ou de outro grupo de consultoria. Nós fizemos isso desde a primeira semana da suspensão das aulas, vocês estão participando agora, para nossa honra e alegria, né, satisfação, mas eles outros
personagens da educação, a própria BIM Nacional, a Secretaria de Estado aqui, o professor Daniel Cara participou já conosco, o doutor Silvio semana passada, Tribunal de Contas. Então, todos os insumos possíveis que a Undime tem considerado ser necessário têm sido apresentados aos nossos dirigentes. E aí, é mais ou menos nessa construção e colaboração, né, de todos que nós estamos tentando nos reconstruir e dar respostas, né? Natanael, olha, veja bem, eu vou me permitir fazer duas sugestões a você. Nesse grupo aí que vocês estão trabalhando para apoiar, porque, veja bem, o Conselho Nacional de Educação não manda no município, tá? Ele pode emitir normas gerais de orientação. Quem vai mandar mesmo, se você não tem o Conselho Municipal, é o Conselho Estadual. Então, esse trabalho é muito importante para você levar esse conceito disso que eu estou dizendo, dos registros. Perfeito. Cada município deveria, cada escola, registrar tudo que está fazendo, tudo. E isso tem que ser insumo para você poder compensar as benditas 800 horas, porque elas estão compensadas. O que é importante você dizer que vocês não estão querendo ganhar ou roubar hora de currículo de aluno, de maneira nenhuma, mas que isso tem um fundamento, tem uma comprovação e que vocês têm como registrar e medir. Como eu estava dizendo, essa é a primeira coisa que eu queria te falar. A outra coisa é a seguinte: a hora que você quiser, viu, Socorro? Pode me chamar de novo para falar com professores. Ótimo. Eu adoro falar com professores. Se quiserem, vamos falar sobre a oralidade que ajuda a alfabetização, o que a família pode fazer para ajudar a alfabetização, desde a mais humilde até aquela que é letrada. Podem me chamar, que eu já perdi tudo quanto é dinheiro mesmo, então agora estou trabalhando com a boa, viu, Natanael? Eu me disponho, viu, Socorro? Se você achar que é válido, eu me disponho a conversar com os professores. Eu gosto disso mesmo, é isso que faz a minha vida, e nesse momento eu estou fazendo tudo isso pro bono, porque é a minha vocação. Então, estou à disposição, e volto a dizer, viu, Natanael, é muito importante a participação firme de vocês nesse grupo aí de quarta-feira, porque no final, vocês todos, e as crianças e os jovens, estarão nas mãos do Conselho Estadual. Então, é fundamental uma fala bem firme, bem positiva, e você diga que você está se armando de demonstrar todo o trabalho que foi feito. E se vocês se encontrarem com as crianças, faremos uma avaliação amigável. Se não, nós vamos arranjar outros instrumentos para validar o trabalho que vocês fizeram. Não arrede o pé disso, viu, Natanael? Isso é muito importante. Muito. Perfeito, professor Marinês. Só queria deixar uma deixa, a gente não vai anunciar agora, até porque está em construção, mas nós teremos um momento aqui pela frente, ainda esse mês, possivelmente, de um evento assim, bem mais amplo do que as nossas webs, e aí os professores e técnicos do nosso estado terão a oportunidade de participar. E aí fico muito feliz em já ouvir essa predisposição da professora Maria Inês, né? Ficamos muito felizes. Tuas ordens, viu? E aquilo que a Maria Alba falou, veja bem, vou contar para vocês aqui em primeira mão, aí para o Pernambuco, né? Eu acho que vocês são capazes de imaginar quantas propostas eu tive para integrar grupos que vendem avaliação. Pode imaginar ou não? Eu não vou vender avaliação, de maneira alguma. Nós estamos criando... eu consegui um grande companheiro mesmo, gente que trabalha comigo há mais de 30 anos. E nós estamos fazendo uma plataforma para o professor avaliador, para ajudar o trabalho do professor, para ele poder ter um retrato da turma dele. Então, não se trata para ele poder, inclusive, reorganizar turmas, etc. e tal. Uma plataforma gratuita, colaborativa, comunitária, livre e aberta. Então, a gente está preparando esse primeiro insumo, que é uma prova diagnóstica, para quando a gente voltar em aula. Então, isso que a Maria Alba falou para vocês é um sonho antigo, e eu digo a vocês, cada dia eu tenho mais colaboradores que, junto comigo, estão se empenhando para fazer um trabalho dessa natureza, viu, gente? É isso aí. Vocês saberão, assim que estiver pronta, logo vocês saberão disso, tá? Mas é a isso que eu estou me dedicando, viu, Natanael?
Que ótimo. Quero ensinar avaliação. Eu quero fazer o professor entender como é que as coisas são produzidas, o que é uma matriz, o que é proficiência, como é que faz um bom item, por que é o currículo que manda na avaliação, etc. É isso, tá? Maravilha, maravilha. Coisa que boa. bom, né? Já tem um instrumento aí para o retorno, muito bem elaborado, por alguém que domina muito fortemente o que é avaliação. Eu acho que isso é um alento para os professores, né, professor Natanael, nesse momento. Muito. E eu queria, sim, chamar a atenção por algumas ações que você fez e que eu acho super importante. Primeiro, com o Dr. Silvio, que cuida todo do aspecto jurídico, isso para o gestor é muito importante. Então, a Undime fazendo isso significa cumprir o seu papel. Chamar o Tribunal de Conta para essas conversas também é fundamental para que esse secretário esteja mais seguro, porque, enfim, vão ter que tomar medidas emergencial. Se houver mesmo esse retorno às aulas, terão que ser feitos protocolos de saúde que envolvem compras de instrumentos para poder proteger essa comunidade, né, da contaminação do Covid, é algo assim essencial. Então, isso que vocês têm feito é fundamental. Chama atenção também, e eu acredito que já está sendo feito, para 3 aspectos. Nós não sabemos quando vamos retornar. Eu estou observando alguns estados mostrando aí um calendário de retorno. Hoje eu vi do Distrito Federal, por exemplo. Vi em um estado que eu assisti uma live há poucas horinhas dizendo os nossos vão voltar pelo ensino superior. Vi que a Alemanha começou pelo ensino médio. Tenho observado uma inquietude na educação infantil com receio de iniciar as aulas, porque crianças pequenas, como que nós vamos manter essas crianças distantes se elas são tão afetuosas? Então, esses protocolos de saúde têm que estar muito bem preparados, esses municípios precisam estar organizados, isso requer financeiro também, né? E nós também sabemos que o ensino remoto vai continuar para dar conta de todas essas deficiências que nós vamos encontrar. Então, planejamento, acolhimento, que é fundamental, e uma boa avaliação diagnóstica. São temas que precisam estar sempre na Undime, discutindo com especialista para poder contribuir nesse retorno às aulas. A professora Marinês já disse aí de uma plataforma de fazer essa avaliação diagnóstica. Um dos seus professores aí do Pernambuco entrou e disse, olha, nós temos que fazer uma nova forma, um novo modelo, e eu acredito nisso. É isso mesmo. Você também, né, Marinês? É um novo modelo, é uma nova forma de trabalho. É isso mesmo. Nós mudamos, a escola nunca mais será a mesma. Nunca mais, desistam. Aquela mudança que eu disse que nós tínhamos que fazer, ela foi feita na marra. Nós temos que pegar tudo que foi bom, juntar os cacos, reorganizar e ir para frente. Não há volta, não há mais volta. A nossa relação com a família vai ser outra, com a legislação vai ser outra, com a Undime vai ser outra. Vocês vão ver, o mundo é outro, gente, mudou. Né? A nossa relação de compra, a nossa relação com o fornecedor de comida para nós, até com a própria família, com os amigos. As pessoas estão mostrando uma porção de bondades que elas têm dentro dela. Algumas estão mostrando umas coisas não muito boas, mas a maioria está mostrando coisa boa. Eu digo isso porque, às vezes, o debate fica tão inflamado, né, que você vê gente que você achava que estava estruturada perdendo a razão, na defesa apaixonada de A ou B, sem ter essa visão maior. Olha o que a Maria Alba trouxe para nós. A Alemanha tem uma experiência. Hoje eu vi uma foto de Paris, gente, que eu fiquei chocada. Está todo mundo na rua, todo mundo agarradinho, todo mundo sentado nos barzinhos, ninguém de máscara. Vocês vão ver o que vai acontecer com a França. Quer dizer, não era possível voltar dessa maneira como estão voltando. Olha o que nós estamos assistindo, gente, nos Estados Unidos. Olha que horror essa coisa do preconceito voltar de novo dessa maneira. Quer dizer, essa consciência cósmica maior não vai permitir que a gente seja igual ao que era antes. Pode ter certeza disso.
É verdade. Eu acho que nós estamos, não sei quanto tempo nós temos ainda, mas eu gostaria também de tocar num assunto, porque o Conselho Nacional, bom, foi feita a Base Nacional Comum Curricular, né, em que pese não ser perfeita e está sempre em construção, mas também estava lá posto uma base nacional para docentes, conversando com a formação dos docentes. Considerando esse momento, Marinês, com essa pandemia, da gente viver esse novo, que nos causou tanto impacto e que nós não sabemos como vai ser daqui para frente, como você olha essa base nacional para docentes? Ela precisa ser revista? A Undime precisa buscar essa discussão, Natanael? O que vocês falariam para quem está nos assistindo? Porque, enfim, esse professor se viu num momento novo, do inesperado, tendo que lidar com tecnologia, fazendo buscas ativas, porque nem todos os alunos estão tendo acesso a tudo, e, de repente, nós temos lá uma política que, é claro, precisa ser implantada e implementada. De que forma que vocês avaliam isso, trazendo esse momento de pandemia para dentro desse texto? Então, veja bem, Marialba, a Base Nacional de Formação de Professores, ela tem uma grande vantagem, que ela estava absolutamente adequada à Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. Então, ali você via as competências que o professor deveria ter na sua formação inicial ou nos seus cursos de licenciatura, para poder implementar a base. Então, você ia ter uma nova universidade, porque nenhum curso de pedagogia ensina aquilo que a base exige do professor. Então, você tinha ali um marco muito importante para a formação de novos professores. Agora, os professores que estão na rede, eles precisam ter uma formação continuada. Então, nós estávamos num momento onde, por exemplo, o secretário municipal teria que chegar para a Universidade Federal ou qualquer outra que estivesse perto dele e dizer o seguinte: olha, na minha rede eu preciso de uma formação da área de matemática para atender esse tipo aqui de perfil, porque ele que conhece a rede dele. Não é para acabar com o professor, pelo contrário, mas é trazer o insumo que efetivamente a rede dele precisa. Porque, veja bem, eu sou oriunda de uma faculdade, uma universidade, uma das melhores do país, a Unicamp, sou fundadora da Faculdade de Educação, e digo a vocês que o nosso curso de pedagogia, desde a época da fundação, 72 até hoje, forma 60 ministros da educação por ano. Nenhum professor. Nós ensinamos as grandes teorias cognitivas, sociológicas, administrativas. Ninguém ensina a alfabetização, ninguém ensina o desenvolvimento infantil. Então, percebe? Agora, nós tínhamos a chance de fazer uma chacoalhada, se o Ministério funcionasse, né? Uma chacoalhada na formação inicial. Mas e a continuada? A continuada é dever dos prefeitos e dos secretários de educação se imporem para as universidades locais e regionais. Porque nós estamos aí na iminência de uma nova eleição de prefeitos, nós temos que pedir que os nossos candidatos, ou que alguns candidatos, coloquem a educação do município como tema prioritário. Nós queremos saber como é que ele vai brigar pelo Fundeb, como é que ele vai brigar por capacitação de professores, como é que ele vai potencializar a merenda escolar, porque queiram ou não queiram, gente, seja o Paulo Guedes liberal ou não, não há mais como desvincular a qualidade da educação do bom desenvolvimento econômico e social. Então, a educação está na pauta, vamos fazer ela ficar, porque nós estamos no limiar de uma grande modificação para a educação. Então, veja, Marialba, aquela matriz que nós tínhamos de formação de professores, ela não tinha uma ênfase tão grande em metodologias, né? O que nós assistimos hoje no Brasil, gente, é um ataque de plataforma, recurso, e a escola pública sempre é o alvo, todo mundo
quer colocar alguma coisa, é a solução dos deuses, no primeiro mês é de graça, depois de um ano a gente sabe quanto custa. Eu falo isso para vocês porque eu estive muito perto da gestão estadual de São Paulo, na gestão da professora Maria Helena de Castro e depois do Paulo Renato Souza, quando o Serra era governador. Então, você vê, e olha, a sociedade civil organizada tem coisas maravilhosas, eu não estou de maneira nenhuma criticando, só que eles olham para a educação do ponto de vista deles. Agora, quem tem que olhar para a educação somos nós, e temos que pedir a ele que correspondam aos projetos que as secretarias e as redes fizeram. Então, quando eu fico muito brava, porque eu fico brava, os gestores me viram falando contra aquela portaria nova do SAEB, porque agora é a hora da autonomia da escola, gente. É a hora que nós sabemos que precisamos de ajuda para apoiar os nossos professores, é a hora que nós sabemos falar o que nós precisamos, está ali a base, ó. Eu quero aprender aquilo, eu quero fazer gestão pedagógica daquele tipo de currículo, eu quero apoiar meu professor, eu quero atender o meu aluno. Então, nós sabemos, estamos aprendendo a falar o que a gente quer, do âmago da escola pública. Então, o momento é esse. Toda ajuda é absolutamente bem-vinda, desde que ela esteja a serviço do projeto pedagógico da escola ou da rede. Então, Maria Alba, eu acho que nós precisamos só fazer uma espécie de curadoria, quer dizer, que tipo de recurso tecnológico, porque nós temos que ensinar o professor a trabalhar. Né? A gente fala, por exemplo, de educação à distância, a educação à distância precisa de um projeto pedagógico, estruturado, ele precisa de uma metodologia, que não necessariamente é você colocar a informação numa plataforma, ela tem uma maneira de se relacionar com o professor, com o aluno, ela tem tutoria, gente, o aluno, vejam bem, eu morro dizendo que a sala de aula faz falta. Ela pode ser virtual, mas ela faz falta. A escola faz falta, ela não tem substituto social. Não adianta, nós temos que morrer defendendo isso. Então, ainda que seja ensino à distância, você tem que ter a preparação dos tutores, um projeto pedagógico consistente, com recursos de interatividade e os recursos de avaliação. Então, nós estamos no limiar, Maria Alba e Natanael, de uma nova era. E veja, não adianta a gente botar a culpa no governo, hein? Somos nós que vamos ser os sujeitos desse momento histórico. Nós temos tudo para fazer dar certo, tá? Aí, apesar do governo federal. Pronto, falei. Pegando a deixa agora da finalzinho da fala da professora Marinês, Maria Alba, é o seguinte, né? Trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui, de Pernambuco, o nosso currículo do Estado dialoga muito com a base, né? Então, Pernambuco tem um histórico muito grande, assim, de longas datas, de diretrizes, né, dos próprios PCNs, uma contribuição muito efetiva na construção desses marcos aí legais. E aí, com a base, né, se começou a construção do currículo com vistas à base nacional comum curricular. E esse currículo teve a participação, é claro, dos municípios, né, da rede estadual, mas também dos municípios, e nós chegamos no momento agora em que, tendo em vista esse retorno, que nós não sabemos quando vai se dar, mas que irá acontecer, né, em algum momento, a necessidade de mesclar um pouco esse currículo, considerando a necessidade de priorizar saberes, tendo em vista um pouco, né, ou a limitação de tempo para que esses professores possam trabalhar com vistas a competências e habilidades que estão postas lá no currículo. Então, assim, o nosso currículo foi aprovado, foi homologado aqui do Pernambuco, não é? Nós estamos agora aguardando apenas o currículo da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, mas o do Fundamental, do Ensino Médio, e aí nós tivemos agora recentemente, acho que semana passada, uma contribuição enquanto um DIME, da análise desses pontos chaves, né, desses saberes prioritários, para quando da volta as escolas e os próprios professores, né, terem, então, esse treinamento. Quem que fez isso? Conta para mim. A análise, nós tivemos técnicos nossos da Undime, né, alguns dirigentes municipais disponibilizaram técnicos de suas redes para essa análise, e também da própria Secretaria de Estado. Né? Foi assim que se deu. E aí, esse parecer, para se fazer realmente
o que seria necessário, pensando nessa prioridade de saberes. A Undime, assim, eu coloco isso porque a gente ainda não teve a oportunidade de perpassar isso aos demais dirigentes. Então, nesse debate, nessa discussão, aqui essas informações vão saindo. Por quê? Porque é algo recente, foi agora da semana passada. Acredito que na próxima semana as escolas, as redes vão estar também recebendo, né, esse material com a logomarca da Undime, da Secretaria de Estado, porque nós teremos participação direta nessa construção, né, de priorizar saberes. Para essa prova que eu estou dizendo para você, esta prova que nós fizemos uma matriz de referência de avaliação. E ela é toda ela com base na Base Nacional Comum. Mas ela é amigável porque ela atendeu a perspectiva da construção do conhecimento. Então, nós começamos no segundo ano, né, uma prova para cada ano, por área de conhecimento, mas considerando as estruturas que deveriam ter sido desenvolvidas no ano anterior, 60% delas e 40% do ano em curso. Eu estou acabando de escrever a apresentação do trabalho. Estou muito entusiasmada com isso, viu, Natanael? E vai nos entusiasmando, né, professor? Vamos colocar. Vamos lá. Né, eu acho que é o professor que precisa ser apoiado nesse momento, viu, Natanael? É isso mesmo. Muito bom o trabalho. E a formação, justamente para esse momento, quando se fala da questão do uso das tecnologias, né, de todas essas questões de plataforma, no qual a professora Maria Inês colocava, nós temos exemplos maravilhosos, a gente tem buscado replicar esses exemplos, que são daqueles professores, daquelas redes, que têm se reinventado nesse momento. Porque toda essa plataforma que a professora Maria Inês coloca, que seria a ideal, mas que ela não existe hoje, está levando a cada rede, a cada professor, a se reinventar com aquilo que é possível. Então, a escola possível, o trabalho possível para esse momento, tem nos encantado ver as experiências que têm nos chegado enquanto Undime, né, seja de vídeo, de envio de atividades, e o quanto isso é valoroso. E eu acho que é justamente aquela fala anterior da professora Maria Inês, do registro dessas evidências. Isso mesmo. Né? Não pode perder isso, Natanael. Às vezes a gente vai viajar para conhecer experiência de outros países, o ouro está aqui na mão do professor brasileiro, a gente não valoriza isso, Natanael. Viu? Fato, professora Mendes. E a questão gostaria que já na fala aí, só para escutar mais um pouco a professora Maria Inês, se tratando da portaria do Ministério, que modifica, então, esse processo de avaliação nacional, né, do sistema de avaliação nacional. Como é que a professora Maria Inês vê essa situação e como nós, enquanto dirigentes, podemos estar aí atenados a essa mudança? Então, veja bem, Natanael, em primeiro lugar, eu vou começar pelo fim. Eu sempre gosto de dizer que ela é inadequada, ela é inoportuna e ela é inconstitucional. Quer dizer, tudo isso que nós estamos falando vai por terra se o Ministério da Educação fizer uma prova, uma por cada ano, tá certo? E se ela fizer uma prova, uma por cada ano, quem vai mandar na escola é a prova. Nós sabemos qual é a força da avaliação. Não é? E a portaria, ela tem aspectos muito obscuros. Não é? Como é que você vai avaliar a eficiência do gasto público da sua rede municipal? Você vai pegar o resultado do aluno e o que você paga para o professor, e você vai dizer, o professor Luiz Antônio é o responsável pelo fracasso médio do 5º ano da escola A. E daí? Né? Outra coisa que eu tenho medo, Natanael, é essa discussão do homeschooling, porque você estará oferecendo a cada ano uma referência para validar a escolaridade fora da escola. Eu lamento, mas pelo que eu conheço desse ministério, eu sou obrigada a ler o que não está na letra fria do texto. Agora, o que mais o absurdo é transformar o SAEB, que era um sistema de avaliação do sistema e não dos indivíduos, em exame. Né? E aí ele é inconstitucional. E não só inconstitucional ao mudar essa natureza, mas, acima de tudo, por obrigar a escola particular a participar dela. Né? E tirar a autonomia da escola, porque quem decide o currículo é a escola. Quem decide como é que vai ser o ritmo de aprendizagem do aluno é a escola. Então, eu considero um perigo. Eu só espero que ela não vingue pelo caráter de inconstitucionalidade que ela tem. Né? Agora, eu tenho
Eu tenho muitos amigos ainda entre os servidores do INEP que dizem que vai embora. Você imagina você avaliar o primeiro ano do ensino médio, o ano que vem, vai gastar R$ 1 bilhão de reais, nesse momento que o governo não quer nem passar o dinheiro, tem que passar para os municípios para acudir a pandemia. Foi vetado o recurso que estava preso lá no Tesouro para acudir os bancos, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, viu, Natanael? E a gente tem que prestar atenção. Quer dizer, onde já se viu você transformar o SAEB no exame para concorrer com o Enem? Outra coisa, que matriz é essa? Que currículo é esse? Que o ensino médio já estava todo modificado para os alunos poderem construir seus currículos. Quer dizer, isso é inoportuno, é inadequado e é inconstitucional, viu, Natanael? Eu lamento. Agora, eu não vejo força. Eu acho que eu mandei a minha nota técnica para uns 20 jornalistas que vivem me atormentando. Para eu dar uma entrevista. Não dou. Entrevista eu não quero saber, eu quero trabalhar embaixo do pano. Mandei para Deus e o mundo. Vou fazer outro podcast com a Renata Lopretti. Estou fazendo o que eu posso, porque não tem condições, Natanael. Eu não sei o que vai segurar isso, você entendeu? Fiquei boba de ver esse parecer que o Conselho mandou, e ele foi homologado em partes. Eu nunca vi isso, não existe homologação em partes do ponto de vista de legislação educacional. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, muito difícil. Professora Maria Alba, eu gostaria de pegar aqui rapidamente a sua fala quando da pergunta, do questionamento e também a contribuição da professora Maria Inês em se tratando dessa questão da portaria. A minha pergunta voltada à questão da portaria e essa mudança no sistema de avaliação foi justamente porque eu já tinha ouvido a professora Maria Inês quando do Colegiado da Undime Nacional, e é justamente essa fala que eu acredito que traz essas indagações, né? Um pouco de... Vamos ter um pouquinho de paciência para analisar com calma o que está posto, né? E não absorver, uma vez que quem realiza, de fato, na escola, é no município onde acontece tudo aquilo, né? Foi bem isso que a professora Maria Inês colocava. É verdade. E aí, a autoridade, quem deve ser ouvido, de fato, é quem está lá no município, na ponta, que realiza e que sabe de todas essas dificuldades. Não tem como Com relação a uma política sem considerar isso, né? Sem ouvir esses agentes aqui. Aí... Exatamente, porque no final das contas, é aquilo que a gente sempre fala. O aluno, ele não mora na União, ele não mora no Estado, ele mora lá no município, e é lá no gabinete do secretário de Educação que o pai e a mãe vai cobrar aquilo que eles têm direito. Então, esse diálogo tem que passar muito pelos secretários municipais de educação. Achei bem interessante a hora que você falou do regime de colaboração que existe, da sua participação no conselho, de vocês terem vez e voz para organizar essas políticas públicas. Com relação à portaria e à parte que não foi homologada, a minha sugestão a Undime, ela é muito forte, a Undime tem uma grande presença, ela precisa buscar esse diálogo agora para verificar de que forma, então, eles vão resolver essa pendência. Então, cabe a Undime, nesse momento, provocar esse diálogo, vocês têm legitimidade para isso, para buscar um mecanismo para resolver. Está posto aí, nós temos uma escola funcionando remotamente, tenho visto vários professores entrando aqui, falando, olha, nos aliviou muito, mas eu também, como educadora e como gestora que sou, eu sei que a cobrança vem, viu, Marinês? Ainda que a gente acalme, a gente fale, eu lembro que no Conselho Nacional estava posto lá, que eles tinham uma preocupação como dar conta do ordenamento de atividades remotas, e que você também contradisse isso, que não era momento para preocupar com o ordenamento de atividades, e sim se preocupar com aquilo que era possível fazer dentro, inclusive, da rotina da casa, não se preocupar com isso, né? Você mesma agora, você vai estar com uma plataforma oferecendo aí de forma generosa a rede. Ao fazer essa avaliação, é evidente que a gente vai checar várias lacunas. Querendo ou não, infelizmente, nós também temos uma imprensa que no papel deles, de informar, eles também estabelecem ranking. Eu não sei de que forma todos esses segmentos vão olhar depois
quando for colocada aí uma avaliação externa para checar o que houve com o município. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Então, falando do novo SAEB, né? O que eles querem fazer do SAEB. Isso, exatamente, isso é muito sério. Então, nada melhor do que os municípios estabelecerem esse diálogo, eles têm evidências para mostrar o que foi trabalhado e o que não foi trabalhado, porque eu acho que esse retorno também vai servir para isso. Eu faço uma avaliação diagnóstica, é evidente que não é para punir, é uma avaliação diagnóstica para eu ver e checar até que ponto nós andamos e não andamos e como é que vai ser daqui para frente. E é em cima disso que tem que ser esse diálogo, que eu também não posso cobrar aquilo que não foi dado. Mas veja bem, Marialba, tem duas coisas aqui que eu gostaria de separar. A primeira delas é o seguinte, volto a dizer, o Conselho Nacional de Educação não manda. O Ministério da Educação não tem rede pública, só tem a Universidade Federal e alguns institutos que eles não destruíram, certo? Que ainda tem educação técnica de nível médio. Então, a minha força, que eu sugiro, inclusive que a Undime faça isso, é no Conselho Estadual. Porque quem vai ordenar, quem vai validar, quem vai apoiar a escola é o Conselho Estadual. O Conselho Nacional só solta diretrizes, entendeu? São boas as reflexões, as orientações, mas a normatização vai ter que vir do Conselho Estadual, porque é ele que organiza as duas redes, a estadual e a municipal. Então, eu acho que a força, nesse momento, tem que ser feita com o Conselho estadual. Eu acho que é ali que as normas vão poder ter a efetividade de sustentar e apoiar a escola nesse momento. Agora, veja bem, o que nós estamos criando, gente, é um placement, é uma avaliação diagnóstica para quando a escola voltar a ter a sua normalidade. Se nós não tivermos esse ano, a avaliação vai ser para o primeiro dia do ano que vem. Então, é fundamental que a gente não perca todas as boas coisas que nós podemos fazer ainda remotamente, tá? Eu acho que é isso é que tem que ficar. Agora, acho que tem que ter uma palavra, eu não sei se é o secretário, se é a diretora, se é a presidente da Undime, tem que ter uma palavra com as famílias, não sei se é o prefeito, não sei, mas tem que ter uma palavra para tranquilizar a família e dizer, olha, não se preocupem, estão assegurados os direitos de aprendizagem, isso será reposto, o momento é outro, nós estamos fazendo um esforço, não vamos perder o vínculo, tem que ter uma palavra com a família, gente, porque eu estou vendo alguns laços se esgarçando um pouco, sabe? Eu vejo aqui em casa, eu tenho uma auxiliar, uma secretária do lar aqui, que vem 2 vezes por semana me ajudar, e ela tem netos na escola pública aqui na região metropolitana de Campinas, né? Eles não têm computador, têm um celular. Então, a escola manda para o celular da mãe, a mãe manda para o meu celular, eu imprimo a lição de casa e volto para ela. Quer dizer, ela tem a sorte da avó dos meninos trabalhar comigo, e os outros que não têm? Como é que faz? Entendeu, Marialba? Então, por exemplo, no caso de São Paulo, há muita disparidade entre quem tem condições e quem não tem. Então, por isso é que eu digo, vamos com calma, vamos registrar tudo que a gente faz e vamos validar o trabalho que está sendo possível. Eu digo de antemão, é maravilhoso. Ele pode ser melhor? Nós vamos melhorar, nós temos tempo para isso. Nós temos a vida da criança, a vida da escola para isso. Então, calma. É verdade. Eu comungo com o que você falou e acho assim... Marialba. Oi, não. Marinês, uma preocupação grande é, de repente, com uma rede que não conseguiu, ou que não está conseguindo, desde a suspensão das aulas, a manutenção, não é nem de uma atividade propriamente dita, com base na questão mesmo do ensino, mas da manutenção do vínculo. Nós tivemos casos, aqui só para externar e socializar um pouco da nossa experiência enquanto Estado, de redes que dispensaram contratos, por exemplo. E aí você tem, nesse cenário, uma dificuldade e um desafio que é bem maior. Agora, o Tribunal de Contas, né, já assinou, teve um web conosco também, sobre uma resolução que deve estar sendo publicada e orientando
que não deveria ser dispensado contratos, né? O Ministério Público também já aponta para a mesma situação, de orientar municípios que o fizeram para que não realmente reveja essa decisão. Então, assim, esses são casos um pouco mais graves, do ponto de vista de estar mantendo isso que a professora Marinês tanto colocou aí, que é o vínculo com a família, né? Da aproximação, das condições, mesmo que remota, mas o esforço para manter. Então, a gente, né, tem ciência dessa dificuldade. Claro que é um grupo menor, não é, de municípios, mas também estão vivendo esse cenário de dificuldade que também transcende aí o desejo do dirigente, né? Porque perpassa por decisões políticas e etc. Outro aspecto que eu gostaria de destacar, que a gente não pode perder de vista, eu acho que no momento de pandemia a gente tem ouvido alguns absurdos, né? Do ponto de vista, vamos legalizar tudo que não poderia ter sido legalizado antes, porque tem a mídia aí que não está focada, mas o nosso Fundeb é mola mestra, não há possibilidade de pensar a educação pública sem financiamento. E aí essa discussão, que estava tão avançada, assim, do ponto de vista de chegar no plenário, parou na comissão de educação, e aí precisa ser retomado urgentemente, né? Nós participamos ontem de uma web aqui com o Conselho Estadual e colocávamos isso também como preocupação de todos aqueles que estavam participando daquela web. Nós precisamos, enquanto educação pública, todos, professor, gestor, dirigente municipal, a voltarmos a nos envolver com essa pauta, porque tem aqueles que não estão interessados nessa discussão e desejam que se chegue ao prazo final e se apresente uma outra receita que não aquela que foi minimamente construída, né? Veja bem, olha, a minha palavra de despedida era essa, eu dizer, olha, a família é importante, o professor é importante, mas, pelo amor de Deus, vamos atrás do Fundeb, porque eu estou morrendo de medo, gente. Quem é o dirigente do Fundeb, da FNDE hoje? Qual é o compromisso com as políticas? Se não tiver repasse, nós destruímos o sistema educacional. Imagine você se o repasse, olha só onde é que eu vou na minha desconfiança, de italiana desconfiada. Imagine se o repasse for vinculado ao desempenho daquela avaliação que eles querem fazer. Você imaginou? Você imaginou? Então, para mim, se eu fosse dirigente municipal hoje, eu já tinha até preparado um cartaz de passeata e estava na rua brigando pelo Fundeb. Eu estou morrendo de medo, professor, disso. Está muito atrasado. Agora, sabe qual é a nossa luta? É que, pelo menos, ele se renove igual. Porque mudança não vai dar tempo de ter, você vai ver. Você vai ver. Não vai dar tempo. Ainda mais se o Centrão voltar agora e com esse veto hoje do presidente para o apoio, os 8 bilhões para os municípios, nós estamos vendo aí como é que vai ser a história do toma lá da cá. Imagine você a possibilidade de nós não termos o Fundeb dia 1º de janeiro, que ele termina agora, já 31 de dezembro. Essa é a pauta mais importante. Verdade, professora Marinês. E aí, a grande maioria dos nossos municípios, e aí não é só uma questão de Pernambuco, é do país, mantém a sua educação pública basicamente no Fundeb, não tem receita própria, né? Não tem CMS. Então, é uma pauta urgentíssima que foi, né, legada ao esquecimento, que é isso que deseja uma parcela aí daqueles que estão envolvidos ou estão sendo provocados a se envolver, né? Porque não quer se envolver com essa discussão. Não. Vai caber a nós. Você tem razão. Vai caber a nós mesmos fazermos isso. Né? Você sabe que eu tenho provocado muito. Eu tenho uma grande amiga que é assessora da frente dos municípios lá brasileiros, né? E eu vivo provocando, a professora Marisa Abreu, é a pessoa que mais entende de Fundeb, de receita, ela já foi assessora parlamentar. Ela fala, Marinês, não passa nem longe essa pauta aqui na frente dos municípios. Então, nós temos que provocar os nossos prefeitos para brigar também. Nós temos que juntar vozes. Como é que eu sei que é fim de mandato, mas como é que nós vamos deixar o município descoberto dessa maneira? Não é possível uma coisa dessa. Então, acho que a gente tem frente aí de muita luta para frente. Mas, para mim, a pauta prioritária é o Fundeb, sem dúvida nenhuma. Agora que você tocou, eu ia me despedir falando isso. Estamos em sintonia, então, professor. Não, sim. Maria Alba? É verdade. Financiamento é sempre algo que causa
inquietude nos dirigentes, porque, de fato, a gente lida com pessoas, a gente lida com o professor, que é super importante, a gente lida com os pais. Enquanto o Natanael falava, a professora Maria Inês falava da importância desse diálogo dos pais, entrou muitos professores falando o quanto isso é importante e o quanto que é importante esse secretário também falar com esses pais. A gente sabe que no retorno, a questão do financiamento ainda vai falar maior, porque existem protocolos de saúde, que eu não sei para quem vai ficar, mas que vai ter que tomar, que as escolas vão ter que tomar providência. Eu imagino que todos os laboratórios de informática, até para possibilitar maior acesso, porque provavelmente vai ter aula complementar, também vai necessitar de recursos. Mas está entrando aí várias perguntas assim, eu já posso, que aí acho que é professor querendo se acalmar, posso marcar as atividades remotas no diário de classe? Eles estão preocupados realmente com esse registro. É evidente que pode, é claro que pode, deve registrar para computar na sua carga horária, né? E a cada movimento que o professor fizer aí, considerando o que ele está dando para o aluno, isso aí tem que ter um peso na sua jornada. O professor tem que ter muito essa tranquilidade. Então, Marialva, por isso é que eu digo, primeiro registrar, não sei se é no diário de classe, não sei como é que chama isso, não sei se é num arquivo, não sei, mas o professor tem que registrar tudo que ele fez, depois nós vamos medir, lembra? Avaliação é registro, medida e valor. Então, se a gente não tiver o registro, não adianta falar, eu tive uma intenção nenhuma. Todo mundo vive todo para falar que o professor é bem intencionado, fez o que pôde, não interessa. Fez o quê? Quero saber o que fez, onde é que está o registro aqui. Então, é muito importante para a gente valorizar o nosso trabalho, é fundamental. O professor brasileiro não tem esta formação, mas é uma formação, começa a formação científica do professor de metodologia científica com o registro. Ele tem que registrar aquilo que ele fez. Se vai ser no diário, se ele perdeu alguma coisa para trás, se ele anotou num papelzinho, ele que organize melhor agora. Acho que o diretor da escola tem o direito, o dever de pedir isso para os seus professores. Alguém falou, mas remotamente ainda não foi aprovado. Olha, o parecer, essa parte de remoto já foi. Aí cabe agora aos seus conselhos estaduais ou municipais tomarem as providências para normatizar, mas já está ok. Tá? Isso mesmo, Marialva. Agora, o que você mostra, você vai mostrar o peso do trabalho da escola. Como é que você vai convencer o legislador do conselho? Você tem que mostrar, olha o que minha escola fez, olha o que minha rede fez. Como que eu não vou... Bom, suponhamos 200 horas das 800, 400, 300, isso depois que a gente conseguir medir para saber o valor. Agora, o registro é importantíssimo que a gente tenha. E o Estado que ainda não fez, professor Natanael, estou vendo o professor entrando, ele vai aguardar o conselho normatizar isso, porque vai ser normatizado, tá? A professora Maria Inês Filho foi muito feliz na hora que ela lembrou, olha, o Conselho Nacional, ele dá diretrizes. Quem vai normatizar é o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. O Conselho Municipal, que tem no seu estatuto que ele é deliberativo, ele pode fazer isso também, tá? Então, o que está posto lá é que já é aceito o ensino remoto, já foi aceito, o próprio MEC homologou essa parte, agora cabe aos conselhos. Então, vai registrando, como bem disse o tempo todo, registre, porque no eventual, porque está tendo um movimento também, inclusive de pais insatisfeitos com tudo isso. Outro dia eu fiz uma live com um promotor falando como lidar com isso. Você tendo registro, você tem como comprovar que isso você trabalhou e que houve ali uma certa sequência no seu trabalho. É isso, gente. Professora Maria Inês, apenas para enfatizar ainda mais a fala de vocês em se tratando desse cuidado, né? Acho que quem coloca a questão aí com relação a se já pode registrar, claro que existe também a autonomia do Conselho Municipal. Tem alguns municípios que são sistemas de ensino, e aí, claro, mesmo se norteando e aguardando a resolução do Conselho Estadual, mas já tem uma estrutura própria, não é?
Não é o caso da maioria. A grande maioria dos municípios realmente aguardam uma resolução do Conselho Estadual. Que esse grupo da Undime, que eu mencionei antes, né, esse grupo interinstitucional, tem discutido e está elaborando aí proposições justamente para encaminhar o Conselho Estadual no sentido de ajudar nessa resolução. Por enquanto, eu acredito que o registro mesmo é esse que a professora Maria Inês mencionou. Né? Antes mesmo de pensar no registro, no documento físico da escola, pensar no registro das evidências daquilo que você está realizando. Isso mesmo, isso mesmo. Isso tem alguém assim preocupado, e entrou agora há pouco, falando, se o pai não vem buscar as atividades, como é que faz depois, né? Preocupação de professor que quer ouvir da gente algo que dê calma, minimamente. Aí eu volto lá, o aluno não pode ser punido nesse momento. A escola, ela tem feito de tudo para que isso chegue até o aluno. E a gente tem trabalhado muito com buscas ativas, para não perder, porque também a escola lida com o receio da evasão. Então, está constantemente atrás desse aluno. Não sendo possível, é no retorno que a escola vai verificar o que vai fazer com esse aluno, o que perdeu. Eu vi ontem, em várias redes sociais, secretários mandando os carros da prefeitura, indo até a zona rural, fazer entrega de material. Mas isso não sendo possível, é no retorno que vai verificar. A escola tem que fazer de tudo para não perder aluno. Perfeito, Mariela, exatamente. Eu acho que essas particularidades de como fazer, realmente só quem está lá na ponta da escola, no município, conhece a rede, não é? Vai ter que encontrar essas estratégias. A bem da verdade, a gente conhece de algumas, até porque alguns socializam essas experiências, né? Uns de irem buscar na escola, outros de terem alguém, né, acionado apenas para essa finalidade, de fazer essa entrega na residência do estudante. Mas aí são muitas particularidades que fica muito difícil você tecer uma estratégia que diga, olha, essa é a que vai funcionar e né, caminho por aqui. É mais, entendo que de ouvir experiências até de colegas próximos, né, de rede próximas, que possam estar se completando aí nessas informações, né, vendo o melhor caminho. Mas assim, a gente consegue. Rapidamente, nós temos aqui, meu município é bem pequeno, né, como é a grande maioria dos municípios aqui de Pernambuco, nós temos 295 alunos, 2.095 alunos. Desse total, 1.380, 1.370 alunos estão conseguindo pelas plataformas digitais, porque nós temos um sistema próprio no município. São mais os meninos do Fundamental 2. Né? Fundamental 1 está sendo desse formato que a professora Inês colocou a experiência da pessoa que contribui com ela aí. Não é? Mandam por meio das redes sociais, aí os pais imprimem, e aí nós temos um outro grupo que é por meio da atividade impressa. Esse grupo é um grupo que chega a quase 500 alunos. Né? Então, beleza. E um grupo menor ainda não foi. Aí nós estamos aqui, como se diz, nos descabelando para ver com 280, 270 alunos que ainda não tiveram, né, acesso algum, nem pela mídia digital, nem pela atividade impressa, como fazer. Mas também não temos uma receita. A gente está buscando, né, como vamos fazer para chegar na minoritária. Tenho certeza que vão achar. Viu? Né? Uma solução. Não é padrão, você falou isso muito bem, até porque as nossas crianças não têm um padrão nem de vida, nem de localização, nem de família parental. É isso mesmo. Olha quanta coisa que nós estamos aprendendo, gente, que a gente podia saber e estava guardado, mas como a gente tem que usar agora, a gente está se reinventando também na busca de soluções. É isso mesmo. Temos que achar um jeito. Alguém aí perguntou, e eu sei, porque eu também fui gestora municipal, e sei o tanto que eles ficam preocupados de como lidar com isso. Olha, se eu não tenho sistema, eu tenho que esperar o Estado, tá? Primeiro, eu queria, se você não tem sistema, é o aconselhamento, que aguarde o Estado, até por conta de regime de cooperação, isso facilita mais. Contudo, eu também devo dizer a vocês que, mesmo não tendo sistema,
o município tem autonomia, tá? Autonomia para legislar sobre o seu calendário, passando pelo conselho. Ele não é obrigado, a gente sempre aconselha, é melhor ouvir o que o conselho estadual está dizendo, já que você não tem sistema. Eu trabalhei num período sem sistema, quando eu fui secretária, depois eu implantei o sistema no meu município, mas tomei decisões nesses momentos, o momento da H1N1, conforme o município queria, através do conselho. Depois eu só oficiava lá os órgãos estaduais, tá? Então, olha, o aconselhamento é, siga o conselho estadual, mas você tem autonomia plena para organizar o seu calendário como você achar que deve, como for melhor para o seu município. O município tem essa prerrogativa. Perfeito. Muito bem, Marialva. Então, nós estamos nessa construção diária de buscar realmente as estratégias possíveis, mas sem perder de vista aquilo que já é legal, né? A autonomia do município é legal, isso que a professora Marialva coloca é muito importante. Estamos aí no aguardo da resolução do Conselho Estadual, estamos construindo aí entendimentos para contribuir com isso, sim, enquanto um DIM. Mas, assim, é importante não perder de vista essa autonomia que o município tem, né? E aí, claro, desde a primeira resolução, aqui eu vou fazer menção a todos que estão aqui na reunião, que são de Pernambuco, a resolução do Conselho Estadual, de 19 de março, né, resolução número 3, lá no artigo 8º, ela aponta para que os municípios adotem aquela resolução ou criem ato administrativo próprio. Então, a própria resolução do Conselho, ela já diz isso. Eu falo com relação à resolução inicial, né, quando da suspensão das aulas. Essa próxima que nós estamos aguardando, deverá sair com uma riqueza de mais detalhes, uma vez que o parecer do Conselho Nacional já coloca essa flexibilização e essa possibilidade das atividades remotas. Então, a preocupação passará a ser como será computado. Então, o quanto será computado. Mas aí, se a rede se antecipou a isso, registrou tudo que fez, ela vai ter as condições de dizer, olha, aqui será possível, nessa modalidade, né, atender a X carga horária. E aí, realmente, vai ficar a cargo de cada rede. Vai ter que ficar a cargo de cada rede, Natanael, porque você imagina se o Conselho Estadual tem condições de avaliar cada uma das propostas dos registros de cada professor do Estado. Então, vai ter que ser uma ação delegada, não é? Você pode chegar num consenso de consolidação, tantas horas semanais, vale tantas horas de carga horária, etc. e tal, mas isso tudo, eu acho que vai ficar cada vez mais descentralizado. Por isso é que eu insisto no papel e na participação junto ao Conselho Estadual, que a bola está na mão deles agora, não é? Exatamente. O nosso diálogo está sendo sempre muito permanente, né? Assim, tanto com o presidente, por sinal, já participou de das nossas webs, não é? E nesse grupo interinstitucional também. Tanto a vice-presidente, a professora Gisele, como o professor Antônio Abib, também estão participando e estão aí nessa discussão conosco, ouvindo muito. Então, a gente espera, de fato, que saia uma resolução, não, claro, que tenha, né? Até porque o Conselho tem o ensino superior, o Conselho tem a educação privada, então tem todo um cenário, não é algo fácil, simples. Não. Mas eles estão em constante contato, estreitamente conosco, também ouvindo aos municípios, isso é muito bom. Nos municípios em que as aulas remotas atingir menos de 30% dos alunos, como fica, é um momento de pandemia diferenciado, que já tem legislação para isso, tem até uma legislação de 1969 que fala sobre isso também. Heraclides está perguntando, né, o que a escola vai ter que fazer quando esse aluno retomar, oferecer as condições para que ele recupere tudo isso que foi perdido. Eu citei aqui porque é público, o Estado de São Paulo criou um aplicativo muito bom, por sinal, com internet gratuita, e já está aparecendo na pesquisa que apenas 50% teve acesso a isso. Então, se é menos do que isso, a escola vai cuidar desse aluno. Esses dias letivos, essas aulas remotas, como o parecer já foi até homologado, vai contar. Compete agora só o conselho organizar isso, tá? Perguntaram também das frequências dos alunos.
Como é que você vai dar conta de todo esse procedimento de registrar frequência? Os municípios têm feito, sim, através de grupo de WhatsApp, eles fazem lá suas aulas remotas e se comunicam e vai anotando dessa forma, mas é algo também que não vai poder prejudicar o aluno nesse momento, né? Então, posso registrar essa ausência? Você pode, porque é um registro teu, até para você saber quem participou da sua aula nesse momento. O que não vai poder depois é prejudicá-lo por isso. A escola tem feito o seu papel de busca ativa, a coordenação pedagógica tem ali feito o seu papel de colaborar com atividades mais leves, mas, enfim, é um registro que o professor tem que fazer. Nada agora a gente pode falar que, olha, está dentro da legalidade ou não. Vale aí o bom senso nesse momento. Viu, José? Pode terminar. Pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, constantemente a gente cai na tentação de olhar a realidade nova com os olhos antigos. Não tem condições de fazer isso, nós fatalmente vamos errar. Nós temos que arranjar um outro olhar para... Então, a frequência do aluno é importante, o que eu vou registrar? Em tal dia que eu fiz uma live, eu tive 70% da turma. Os professores sabem qual é o aluno que faltou. Eu, se fosse dirigente, arranjaria um jeito, alguém para ir na casa do aluno, mandar avisar o vizinho, o amigo. Eu não abandonaria essa pretensão de envolver todos, né? Porque todos são nossos. Agora, temos que olhar com novos olhos, gente. Tem criança que não aguenta ficar na frente do computador. Tem professor que não conseguiu virar um ator, ter recursos maravilhosos de movimentação, entendeu? Para poder mobilizar a atenção do aluno por mais de 30 minutos. Então, tudo isso é muito novo para nós. Não vamos fazer o juízo de valor, que é a terceira etapa, antes da gente fazer o registro e a medida. Depois é que nós vamos fazer o juízo de valor. Então, eu chamo a atenção que nós temos que ter olhos novos para olhar para uma... Constantemente a gente pega o óculos velho. Não adianta, a realidade não vai se encaixar nestas novas, mudando dessa coisa antiga que a gente tinha, da escola, do entrado, do vai para o recreio, acabou. O tempo é outro. Então, vamos olhar para isso com respeito, com seriedade e fazer o registro real daquilo que nós estamos vivendo. Exatamente. O tempo é outro, nós estamos nos tornando outras pessoas que requer outras formas de agir. Ao gestor que está lá se organizando e acalmando a todo mundo, ele vai ter que entender também que nesse retorno ele não vai receber os mesmos professores. Serão outros professores que virão, sim, com uma certa angústia, exatamente. Inseguros, exatamente. Cobrados demais, não é? Inseguros. Tem hora que o professor fala, meu Deus do céu, será que está dando certo? Será que é isso que eu estou fazendo? Gente, nós puxamos o tapete da escola. Aquilo que nós tínhamos como certo, que a gente podia crescer, ele acabou. Né? Então, cuidado com os nossos professores. Também tem que tomar cuidado com a família, gente. A família se viu de uma hora para outra guindada a um papel que ela não estava preparada para ser, e nem a gente quer que ela esteja. Eles têm que nos apoiar apenas. Então, esse professor vai estar, assim, estressado, cansado, e ele tem que ser sempre valorizado, viu? Os senhores dirigentes, valorizem os professores, valorizem os professores. Exatamente. E se as aulas são remotas, ou se as aulas são entregues em atividades, eu, como educadora, não vejo problema nenhum. Vai lá e registra da sua caderneta. Estou dizendo isso porque está aparecendo muito isso aqui no nosso chat, tá? Não tem problema nenhum você usar essa ferramenta, esse instrumento denominado caderneta para preencher tudo isso. É o seu registro. Você vai estar falando assim o que aconteceu de verdade nesses dias de pandemia. Não tem problema nenhum. E ainda falando de receber esses professores no retorno, que vão estar com o seu psicológico todo abalado, se tem um planejamento,
primeiro tem que ter um planejamento, mas eu acho que inicialmente esse grupo tem que ser recebido antes dos alunos, para ter todo um preparo, inclusive de protocolo de saúde. É isso mesmo. Né? Preparar esses professores até para saber lidar com o protocolo de saúde. Professora Marialba, professora Maria Inês, tudo que vocês colocaram agora, a gente vive um momento de excepcionalidade e toda ação tem que ser excepcional, né? Eu acho que fica aquela reluta na nossa cabeça o tempo todo. A gente está numa excepcionalidade e algumas vezes quer agir como dentro de uma normalidade. E as respostas não são, né, não se encaixam. O nosso mediador desse debate, Maxwell, eu ia falar isso aqui, tá? Está na hora de tá pedindo fala, tá bom? A coordenação para que tenha uma fala, exatamente, Max. Não, professora Elza está pedindo fala. Professora Elza. Pois não. Nossa vice-presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto bastante contemplada nas falas das professoras Marialba e Maria Inês, e algo me chama bastante a atenção na última fala da professora Marialba, quando ela trata da acolhida dos profissionais, quando ela trata da forma como nós podemos receber nossos profissionais, professores, técnicos e demais comunidade educativa. E aí eu costumo dizer que uma das nossas maiores ações nessa retomada será acolher almas. Acolher almas que vêm fragilizadas por terem perdido entes queridos, acolher almas porque vêm fragilizadas por autoestima baixa, acolher almas porque estão depressivas, estão ansiosas, estão com pânico. Então, dada essa excepcionalidade, nós, enquanto dirigentes municipais de educação, precisamos nos fortalecer bastante, nos fortalecer de condições que nos permita acolher a comunidade educativa de forma mais espiritual, com a alma mesmo, dando aquela condição de excepcionalidade que o quadro, que o momento requer, sabendo que não está sendo fácil, mas esse ressignificar, ele precisa muito nesse momento, que nós dirigentes, que possamos convencer nossos prefeitos também, que estão vivendo um contexto político partidário já, com a eleição batendo a porta que ninguém sabe os rumos que terão ainda, mas que essa acolhida de almas, ela precisa ser muito respeitosa, ela precisa ser muito ponderada, ela precisa ser de forma que garanta às famílias a confiabilidade de que a escola está ali para permitir que o seu filho não perca ano como eles estão colocando. E aí, eram essas menções que eu queria fazer à fala das professoras, porque isso é algo que vem me inquietando bastante, e que penso que nós precisamos, intimamente, enquanto dirigentes, rever nossas práticas, ressignificar nossas posturas e saber se nós estamos, de fato, nos trabalhando nesse caminho para recebermos a rede, receber a comunidade educativa. Obrigada. Muito bem, nós já estamos terminando ou não? Depende de vocês. Se vocês tiverem ainda algo a acrescentar, fiquem à vontade. O que eu queria dizer para a Elza é que eu acho que nós deveríamos fazer uma festa, viu, Elza? Nós deveríamos comemorar o retorno da comunidade escolar. Então, eu cantaria, eu faria todo mundo dançar, eu sou muito festeira, eu receberia, como a Marialba falou, eu receberia os professores primeiro, faria uma festa com eles, com os funcionários. Sabe, gente, muitos desses professores têm lares onde os maridos perderam o emprego,
onde as obrigações que eles tinham não poderão ser cumpridas por um período de tempo. Então, não é só a angústia da sala de aula que mudou, é a angústia da família, a angústia do cidadão que está vendo essa loucura nacional, tudo isso nos afeta. Então, quando tivermos oportunidade de voltar, eu faria uma festa, um aconchego, levaria um grande orador para levantar a moral do professor, eu faria uma festa, festa de dançar, de cantar, eu sou besteira. Depois eu faria outra festa para receber os pais e os alunos. Gente, nós temos que comemorar o que nós estamos vivendo, como nós vamos voltar, comemorar a vida, como a Elza falou, essa dimensão mais bonita que é a educação, que é esse vínculo maravilhoso que a gente tem entre nós. Então, eu faria tudo isso que a Elza falou e uma festa boa, o forró. O protocolo sanitário. Com frevo. O protocolo sanitário que teremos nesse retorno deve nos permitir isso, não é? Tem que permitir, como não? É verdade. Exato. É verdade. Eu acho que a Elza trouxe algo muito relevante, é algo que é prioridade. Esse momento é um momento para nós olharmos para nós mesmos e tirarmos lições disso. Nós estamos passando, sim, por grandes mudanças, inclusive, sim, de gente perdendo emprego, de gente perdendo pessoas queridas para o Covid. Já estamos com mais de 30 mil mortos. Isso é um momento muito triste, muito doloroso. Então, é um momento de nós olharmos para nós mesmos e sabermos o tanto que nós somos frágeis e o tanto que a vida, de repente, pode mudar. Então, esse retorno tem que ser um retorno com festa mesmo. Festa de que, olha, vencemos isso e agora nós somos pessoas, não somos mais o mesmo, mas somos bem melhores. É isso aí. E vamos retomar, não é? Com tudo. Já podemos, Max? Oi, Natanael. Quanto aos encaminhamentos, eu acho que a gente, não havendo mais assim, a questionamentos, a professora Marinês, a professora Marialba, poderia estar se encaminhando para a nossa conclusão dessa web tão valiosa, tão proveitosa, né, nessa tarde. Quantas contribuições aí da professora Marinês, da professora Marialba, e o quanto essas falas, né, traz para a gente uma certa serenidade, como dizia antes, né, quantas ponderações, né, e quanto é importante se nos absorvermos desse entendimento para poder agir com a nossa equipe, com nossas equipes de secretaria, com nossas equipes de escola. Eu acho que tudo que foi colocado aqui hoje à tarde traz para a gente um pouco dessa clareza, como dizia, didática e pedagógica, mesmo com todo esse conhecimento vasto da professora Marinês, também das expertises e conhecimento da professora Marialba, mas a maneira como trazem, né, a linguagem como abordam esse momento, e de maneira como transmitem isso para a gente, traz essa sensação de calmaria. E eu acho que, nesse momento, isso é muito pertinente, porque o que a professora Marinês está colocando, em se tratando dos professores, dos estudantes, hoje nós tivemos um momento desse com sua presença, professora Marinês. Eu acho que todos nós, dirigentes, viu, professora Marialba, o diferencial das nossas outras webs é essa singeleza e essa forma tranquila e transparente que traz para todos nós, olha, vamos ter calma, vamos colocar o pé no chão com calma e agir de cada vez, para cada ação, um momento próprio, né? Sem haver a formação. Oi. Veja só. Pois é, eu quero falar, assim, da gratidão da Undime Pernambuco, não é? Corroborando com a fala do professor Natanael, dizer a você, professora Maria Inês e Marialba, da alegria, da satisfação de tê-las conosco nesta tarde. Foi uma tarde, assim, de grande aprendizado, foram dicas maravilhosas, um momento, assim, de palavras com tanta esperança, palavras motivadoras. Então, isso, assim, nos encheu de alegria, de contentamento e de muito aprendizado.
Eu, assim, quando fui ter esse momento, essa primeira articulação para chegar a vocês, eu fiquei, assim, receosa, digo, meu Deus, como é que eu vou chegar à professora Maria Inês? Aí pedi a secretária lá de Goiás, e ela disse, olha, eu não tenho contato, foi o professor Marcelo que fez, mas eu disse, aí eu pedi para a Ivelise de São Paulo. E então cheguei a vocês, e assim, realmente foi um ganho para nós, tivemos assim uma tarde muito bacana, muito maravilhosa, e que outros momentos desse aconteçam. Tá certo? Então, muito obrigada, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito a essas grandes educadoras. Um beijo grande para vocês, tá? Eu que agradeço, viu? Um grande abraço para a turma de Pernambuco. E repito, estou às ordens. A Maria Alba manda um pouco em mim, viu? Então, de vez em quando, ela fica ali para trabalhar, tá? Com o maior prazer, viu, gente? Eu é que agradeço a atenção e sempre ponho na cabeça o seguinte: nós sabemos sim fazer. Basta que a gente tenha tempo de reflexão para escolher o caminho. E vamos apoiar o professor. Tá? Muito bem. Socorro, ouviu direitinho quais são os caminhos, professora Maria Alba. E então? Pois é. Obrigada, Socorro. A nossa secretária, a professora Maria Alba, a professora Maria Inês, a professora Socorro, já tem o sobrenome Undime, vai ser sempre assim, né? Ela é imbatível, não se cansa, assim, de estar em busca, ninguém se esconde de Socorro. Quando se pensa em trazer alguém, ela encontra uma forma, um jeito e vai, né, até que a gente consegue. Então, Socorro é esse referencial para nós, enquanto Undime aqui em Pernambuco, e todos os dirigentes municipais sabem disso. Que bom, muito bom. Assim como Socorro, todos os outros, mas ela é um marco, é um referencial na própria Secretaria Executiva, não é isso, Max e Rosinha? Com certeza, com toda certeza. Obrigada. Nossa liderança. Foi um prazer, viu, gente? Obrigada. Eu também quero aproveitar a oportunidade e agradecer, foi um momento muito agradável, eu amo Pernambuco e todos que fazem parte aí da Undime, tem uma história muito grande com a Elza. Elza, receba meu abraço carinhoso. Socorro, você é uma menina muito especial, obrigada, a forma como você fez o contato já mostra quem você é de uma delicadeza ímpar, isso mostra como você é especial. Poder ladear com a professora Maria Inês Fini, ainda que eu tenho muita amizade para ela, para mim é uma honra. Alguém que tem o domínio que tem, que fez o que fez pelo Brasil, e sempre nessa humildade. Sei da paixão que ela tem pela Undime, e eu também, porque eu sou extremamente municipalista, porque é no município que acontece tudo. Natanael, fiquei encantado com o seu envolvimento, de como você lida aí com a sua rede. Faz isso mesmo, os municípios precisam muito. Muito obrigada por tudo, obrigada pelo convite e me coloco à disposição do Estado de Pernambuco. Essa foi a melhor parte, Maria Alba, Maria Inês. Estou à disposição de Pernambuco. Vambora. Viva Pernambuco, tá? Grande abraço. Um abraço. Um abraço. Muita gratidão. Beijo. Tchau. Abraço carinhoso, Maria Alba. Saudades, me liga. Natanael, obrigada, querido. Um abraço. Parabéns, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada. Um abraço. Abraço a todos, boa tarde.